bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos falar no nosso trabalho sobre filtros RC e RL, certo? E seus fundamentos e aplicações. Nosso grupo é formado pelos membros Felipe Santos, Matheus Gomes, por mim, Gabriel Ribeiro, e por mim, Gabriel Souza. Pronto, primeiramente vou falar como foi estruturado o nosso trabalho. Primeiramente nós temos os objetivos e as metodologias, o desenvolvimento, que nós vamos falar sobre todos os nossos tipos de filtros, e a questão para os alunos, para a gente realmente colocar em prática o que a gente aprendeu aqui. Pronto, no nosso objetivo geral nós temos que estudar os filtros passivos e analisar os seus comportamentos. Nos objetivos específicos nós temos como que ensinar sobre os filtros passivos para a turma, né? E usar o PSIM para fazer as simulações desses filtros passivos. Na metodologia, primeiramente nós fizemos o estudo sobre os 4 tipos de filtros de maneira independente e posteriormente nós passamos para o software do PSIM, para assim conseguir visualizar realmente o seu comportamento, né, de forma gráfica. O primeiro filtro que a gente vai abordar vai ser os filtros RC, certo? Em que, como o nome sugere, é um filtro composto por uma resistência e um capacitor. No filtro passa-baixa, nós temos a saída no capacitor, certo? Já no filtro passa-alta, nós temos a saída no resistor. No próximo slide, a gente vai ver como funciona realmente as equações, né? Qual é o seu comportamento de forma equacionada, né? A fórmula da frequência de corte vai determinar em que ponto da frequência esse filtro vai realmente agir, que ela é dita pela fórmula 1 sobre 2πRC, sendo o R e o C a resistência e a capacitância, e a função de transmissão, que a função de transmissão vai realmente agir, vai realmente determinar como esse filtro vai ter o seu comportamento, em que vai ser 1 sobre 1 mais J ômega RC, sendo esse ômega o 2πf e o R, RC a resistência e capacitância. Então vamos explicar essa função de transmissão. Imagina que essa frequência é uma frequência baixa, então esse ômega vai tender ao zero. Se esse ômega tende ao zero, nós vamos ter 1 sobre 1, que vai dar 1. Então ele está permitindo que essa frequência passe. Se nós temos uma frequência muito alta, em que o ômega está tendendo ao infinito, nós vamos, logicamente, saber que essa frequência que essa função de transmissão vai tender ao zero. Então não vai permitir que essa frequência passe. E assim a gente vai realmente conseguir filtrar as frequências altas e permitir somente que as frequências baixas passem. Agora no próximo slide nós vamos ver visualmente, de forma gráfica no PSIM, que a gente observou no procedimento 1. Bom, no procedimento 1, é pedido inicialmente para elaborar a função de transferência que já foi descrita anteriormente. Bom, essa função de transferência ela é desenvolvida através da aplicação do divisor de tensão em cima da impedância do capacitor. Bom, após desenvolver essa função, é pedido para calcular a frequência de corte do circuito que está montado na imagem, no slide. Após calculando a frequência de corte, HC, nós encontramos inicialmente o valor em radianos por segundo. Para converter para Hertz, basta dividir por 2π radianos. E aí encontramos esse valor calculado aí em cima. No gráfico da imagem, o cursor foi posto bem no ponto de frequência de corte calculado. Pronto, aí indo para o próximo slide. Pronto. Agora, antes nós tínhamos apenas um circuito passa-baixa, mas agora nós temos um passa-baixa e um passa-alta. Com a montagem do circuito no PSIM, que está mostrado aí no slide, foi possível cotar esse gráfico que está mostrado agora, que representa o gráfico diagrama de Bode, tanto no circuito passa-baixa quanto no circuito passa-alta. Como esses dois circuitos possuem os mesmos parâmetros de R e de C, os mesmos valores, logo a frequência de corte vai ser a mesma. E o resultado disso é que no ponto de intersecção entre os dois gráficos é o mesmo ponto de frequência de corte que foi calculado anteriormente e no qual foi posto o cursor, que está mostrado aí na imagem e na imagem de medidas aí do simulador. Aí indo para o próximo slide. Pronto, o procedimento 3 ele pede apenas para demonstrar que a ponto de intersecção entre os dois gráficos é a frequência de corte calculada. Ele está aí mais uma vez demonstrado. Pronto, agora nós iremos falar sobre os filtros RL. O filtro RL ele é composto por um resistor e um indutor, certo? De maneira contrária ao que a gente viu, no filtro passa-baixa, na passa-baixa do RL nós temos a saída no resistor e a passa-alta com a saída no indutor, certo? De forma contrária ao que a gente viu o comportamento do capacitor. Pronto, a frequência de corte, né, como a gente mencionou anteriormente, ela vai funcionar agora com R sobre 2πL, sendo L a indutância, certo? Do mesmo modo como o outro, a frequência de corte vai determinar em que momento o filtro ele vai agir.
E a função de transmissão agora para o RL vai ser J ômega L sobre R mais J ômega L. Então agora vamos fazer a mesma análise que a gente fez anteriormente, porém para agora para o RL. Se nós temos uma frequência aqui muito baixa, tendendo ao zero, nós sabemos visivelmente, né, de maneira rápida, que essa função vai tender ao zero, certo? E agora, se a gente tem uma frequência muito alta, com esse ômega tendendo ao infinito, nós vemos que essa função vai tender a 1, então vai permitir que passe. Então, de maneira contrária ao que a gente viu, agora, se a frequência for muito baixa, ela não vai permitir que passe, se a frequência for muito alta, ela vai permitir que passe. Continuando a parte de procedimentos, o procedimento 4, ele possibilita a montagem no IPC de um circuito RL em série, em que a gente tem a saída no indutor, para verificar que ele é um filtro passo alto, a pergunta da questão, né? A gente já responde aqui agora, é um filtro passo alto. Aqui a gente pode ver que o gráfico de Bode dele, a amplitude aqui em função da frequência, vai aumentar, porque ele é um passo alto. Após a frequência de corte, que foi calculada aqui, ele vai permitir a passagem desse sinal. Aí, continuando aqui no procedimento 5, ele solicita que a indutância interna, na verdade, a resistência interna do indutor, de 3 ohms. Então, a gente fica com uma resistência de 403 ohms e uma indutância de 3 mA. E aqui a gente adiciona no circuito, no primeiro circuito, esse outro circuito, para poder fazer um diagrama de Bode que seja os dois ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui, em verde, um sinal, em vermelho outro sinal. E aqui a gente consegue ver que os dois sinais, eles praticamente se igualam. Esse aumento de resistência não ofereceu uma mudança significativa, na verdade, quase nula, né? E aqui o ganho desse filtro é 1, pois se trata de um filtro passivo. Como a gente tem um componente resistivo, resistor, e um componente capaz de armazenar energia, que é o capacitor, a gente não vai ter um ganho de tensão. Vai ser no máximo 1. E a nova frequência de corte com a nova resistência de 403 ohms vai ser 25,09 kHz, em que essa frequência de corte, como dito anteriormente, ela é resistência dividido por 2π vezes a indutância. Agora vamos falar sobre o filtro passa-faixa e rejeita-faixa. Aqui à direita nós temos o filtro passa-faixa, e nós temos a saída dele no resistor. Enquanto à esquerda nós temos o filtro rejeita-faixa com a saída na parte reativa. Então, o que é que eles fazem? Como o nome mesmo diz, o passa-faixa, ele deixa passar uma determinada faixa de frequência, enquanto rejeita a faixa, ele vem com a frequência normal e rejeita somente uma determinada faixa. Essa faixa de frequência é determinada pelo W1 e W2. E no do W0, que na frequência de ressonância, nós temos um acontecimento bem interessante. Nesse exato ponto, onde o indutor e o capacitor são equivalentes, têm o mesmo valor, o valor da frequência de ressonância vai ser igual ao valor numérico do resistor. Então, passando para finalizar com a questão. Nós temos uma questão sobre o filtro passa-faixa, que, como vimos antes ele em série, vemos agora ele em paralelo. Vamos calcular sua função de transferência. Aí, como é que faríamos isso? Mostrar a resolução. Primeiro, nós calcularíamos a resistência, a indutância equivalente, mas sempre lembrando que nós estamos trabalhando com números complexos. Então, sempre temos que botar o JW, que é do número imaginário. Fazendo esse cálculo, nós temos esse resultado, e depois fazemos um divisor de tensão em cima da resistência equivalente, do valor equivalente que nós conseguimos. E como é que calculamos a função de transferência? A função de transferência é justamente a tensão de saída sobre a tensão de entrada. Só que nós vemos aqui no final que ele ficou com um número imaginário em cima, né? Só que nós queremos a passa-faixa. O passa-faixa não tem um número imaginário. Não é com um número imaginário. Ele é com um número real. Então fazemos o quê? Dividindo em cima e embaixo por JWL. Então, dividindo, nós temos esse resultado final. Nesse resultado final, se nós substituirmos a frequência por zero, nós ficamos com o quê? Em R sobre JWL, tendendo a zero, vai a infinito. Então, embaixo sempre vai ficar infinito. E 1 sobre infinito vai dar zero. Então, quando for W a zero, nós temos a função de transferência igual a zero. Já em JWR, se nós tendemos a infinito, tudo vai ficar infinito embaixo também. Então, dividido por infinito também vai dar zero. Então, nós temos de zero tendendo a zero e de zero tendendo a infinito. Então, concluímos que é uma passa-faixa. Então, finalizamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu.